falar sobre a obesidade das escolas vai continuar realmente um desafio. Então, nós vamos falar hoje sobre alimentos termogênicos, do que a gente tem um pouquinho de evidências a respeito das manifestações e dos resultados clinicamente da utilização de compostos bioativos que sejam classificados como termogênicos e de algumas dietas. Na verdade, hoje se tem discutido muito a utilização desses compostos justamente pela grande dificuldade de se tratar a obesidade, pela ampla abordagem fisiológica que essa doença crônica apresenta. Então, à medida que a gente tem um amplo aspecto de vários fatores que causam essa doença, é claro que também a gente vai ter dificuldade no tratamento dela, sendo de múltiplos fatores. Inevitavelmente, os aspectos que estão sempre sendo discutidos a respeito da etiologia é o sedentarismo e o consumo alimentar, que participam de 95% dos casos. No entanto, partindo desse pressuposto em que a abordagem ela tem muito a ver com o que as pessoas comem, de como elas se comportam a respeito disso, hoje em dia tem se discutido sobre os compostos bioativos e as dietas, como elas poderiam ter então melhor efeito no emagrecimento das pessoas e na perda de peso. Mas é importante a gente deixar claro que emagrecer é diferente. Será que é diferente de um aumento do gasto energético? Necessariamente eu vou emagrecer quando esse gasto energético ele é aumentado. Então, é muito importante que também a gente tenha em mente os compostos que a distribuição, na verdade, do que faz com que a gente tenha gasto energético na nossa totalidade. Então, representam de uma maneira bastante importante a nossa taxa metabólica basal. Depois, no segundo plano, a questão da atividade física, esses estudos elas também são investigados de como que nós poderíamos ter uma abordagem física que potencializasse esse gasto energético dentro dela. E, por último, que ultimamente tem sido bastante discutido, é o efeito térmico dos alimentos, que representa, então, um gasto energético de 7 a 13%. Assim, como que nós poderíamos maximizar esse efeito termogênico dessa parte da alimentação? Hoje em dia, os herbários têm despertado grande interesse, especificamente o chá verde, a cafeína e a pimenta, basicamente composto bioativo da pimenta, como potentes termogênicos dentro da classe dos herbários. Por que o grande interesse deles? Porque os estudos experimentais têm mostrado que, além de eles terem um aumento do gasto energético, eles não participam em termos de caloria no processo da dieta, por isso eles são tão estudados. Além deles, e que então, aumentando o gasto energético, seriam classificados como termogênicos. Além deles, nós temos outros compostos que vêm sendo estudados, a tirosina, o cálcio, dietas ricas em proteína, que são, então, os grandes focos, digamos assim, nos alimentos termogênicos. No que eles estão estudados? Basicamente, se estuda o efeito desses alimentos em curto prazo e em longo prazo. Em curto prazo, é verificado o efeito dessa intervenção em horas, em um dia. No que se avalia o resultado? Na verdade, se avalia o efeito na oxidação de gordura, no aumento do gasto energético através da taxa metabólica basal e da saciedade desses indivíduos. Em longo prazo, se estuda o efeito de todos esses compostos durante um tempo na perda de peso. Posteriormente, também se avalia o quanto se oxida de gordura e o quanto se perde de massa gorda. Alguns evidências a respeito desses alimentos que eu citei para vocês são importantes da gente ter claro de como conhecimento desses aspectos vem sendo elucidado. Eu vou começar um pouco pelas dietas hiperproteicas, que são bastante discutidas na literatura. Nós tivemos os primeiros ensaios clínicos realizados, basicamente no ano de 2003, 2004, 2005. Em curto prazo, curto a médio prazo, tem estudos de 6 meses, e que avaliar o efeito dessa dieta, popularmente conhecida como a dieta cetogenética também, na questão da termogênica. Por que dietas hiperproteicas elas são consideradas como termogênicas? Principalmente porque atuam na questão da saciedade.
Então, o efeito térmico é maior quando comparado com as gorduras e com os hidratos de carbono. Posteriormente, eles aumentam a saciedade e, consequentemente, as pessoas consomem menos calorias e perdem peso. Terceiro, dados de longo prazo são limitados. Nós temos um ensaio clínico, depois vou mostrar para vocês, que seria o mais longo que nós temos, que é de 2 anos de segmento, comparando com outros tipos de dieta também. Embora a quantidade ótima de fontes de proteínas sejam algumas vezes determinadas, 25%, 22%, é muito difícil definir quais seriam os alimentos que iriam fazer parte dessa dieta, até porque nós temos diversidades regionais bastante importantes. E na prática dietética, os autores desse artigo eles sugerem, como forma de segurança, colocar na prática essa fonte proteica, em torno de 25%, dentro de proteínas vegetais. Essa é uma referência sistemática que mostra, né, além dos resultados, em torno de 80% a 85% dos estudos com dietas hiperproteicas, sendo comparadas com dietas normas, elas têm um efeito bastante importante na perda de peso. E também fala a respeito dos riscos em termos renais e de angiomas cardiovasculares. Esse é o ensaio clínico que eu mostrei para vocês, que é bastante importante, que foi publicado em 2008, e que ele compara 3 tipos de dieta, uma dieta de proteínas, a dieta do Mediterrâneo, então, seria também uma dieta de proteínas, nesse estudo, as dietas mediterrâneas se constituem de 25% de proteína, no entanto, com uma diferenciação do tipo de gordura bastante importante. E a dieta pobre em gordura, que seria, na verdade, o que a gente faz na prática dietética, que seria de 20% a 25% de gordura. Ele, então, ele tem 24 meses de intervenção e ele mostra de uma maneira bastante clara que a dieta pobre em carboidrato ou rica em proteína, ela tem um efeito em curto prazo realmente mais intenso e que a longo prazo ela se equivale à dieta do Mediterrâneo. Também é uma dieta hiperproteica, no entanto, com diferenciação de tipos de gordura. Agora, as pessoas sempre questionam, bom, os estudos estão mostrando que emagrece, mas os efeitos adversos, principalmente, no que a gente sempre estuda na faculdade de nutrição renal. Essa revisão sistemática ela foi bastante empática, dizendo que as evidências não mostram que sujeitos saudáveis um risco a respeito da função renal. No entanto, nós temos poucas evidências, porque a maioria dos estudos avaliam critérios diferentes da função renal. E esse estudo, então, ele fala que dietas altas de proteínas em indivíduos saudáveis até então não haviam mostrado. Esse é um estudo que ele fecha um pouco com a ideia desse publicado no New England, que ele avalia os 3 tipos de gordura na oxidação e na termogênese. Ele faz um estudo crossover, ou seja, ele faz com que esses indivíduos utilizem os mesmos 3 diferentes tipos de dieta, em que no primeiro período se usa a dieta de poliinsaturados, depois mono e depois gordura saturada para ver qual é a dieta que teria então maior efeito na taxa, no aumento da taxa metabólica basal. Ele mostra, então, que por mais que as dietas poli e monoinsaturadas tenham um aumento maior do gasto energético comparado com as dietas de gordura saturada, essa diferença ela não é significativa. Ele também avalia a questão da saciedade, então, com poliinsaturados, mono e saturados, e não mostra também muita diferença nesse quesito. É importante também sempre ler até o final do artigo. Esse é um artigo que ele tem conflito de interesse, né? Ele é citado porque é de uma empresa de nós, então tem também alguns interesses por trás disso. Então, embora os resultados não tenham mostrado diferença, na conclusão, eles tentam também trazer algumas elucidações coladas de outros tipos de gordura. Outros alimentos termogênicos bastante discutidos são os chás, que já são há muito tempo utilizados no Oriente, em destaque o chá branco, o longo e o verde. O chá branco tem sido falado comercialmente bastante, mas as evidências clínicas
na termogênese dele são muito, na verdade não existe nenhum site rigorosado utilizando o chá branco. Então o chá branco, ele tem sido mais falado pela quantidade maior de cafeína do que os outros chás. Né? Lembrando que esses chás se destacam pela fonte, né, de catecina G, catecinas epigalato catecina e epigalato catecina. Essa pigmeia, é a que mais é discutida na literatura por ter uma maior ativação do sistema nervoso simpático. Essa meta-análise avalia justamente o efeito do chá verde na perda de peso, mas além da perda de peso, na manutenção do peso. Ele parte de 44 ensaios clínicos e termina com 15 ensaios clínicos, avaliando então o efeito do chá verde na perda de peso em indivíduos com sobrepeso e obesidade. E é bastante interessante que ele divide os indivíduos pelo consumo habitual ou não de cafeína e também pela sua etnicidade, se são japoneses, orientais ou caucasianos. Esse estudo, ele mostra que a perda de peso, ela tem uma perda de peso, no entanto, ela é maior na população oriental. Em média, depois de 12 semanas, essas pessoas têm uma perda de peso de 1,3 kg, comparado com os caucasianos, que em média é 28. A maioria dos estudos, então, eles foram de 12 a 13 semanas, e vocês podem perceber que a dosagem comentada é bastante divergente. Então, nós temos de 270 miligramas de extrato de chá verde a alguns estudos com quase 1.000 miligramas de extrato de chá verde. Eu sempre recordo as palestras da doutora Josefina que não basta saber a quantidade de extrato de chá verde, mas também a quantidade de cafeína, porque realmente são elas que têm o efeito termogênico, e também saber o quanto de miligramas de cafeína associados nesse extrato é presente. Muitas vezes a gente compra pensando que tem essa quantidade e nada contém esses suplementos que são vendidos em algumas farmácias de manipulação. Então seria importante a gente pedir, né, o laudo para saber se essa farmácia atende. Então, esse é um estudo que mostra o efeito de 12 semanas, tá? Por extrato. Eu gosto de chamar a atenção que não basta a gente saber a quantidade de cafeína, mas é importante a gente saber a capacidade antioxidante dessas cafeínas. Os estudos têm mostrado, experimentais, dizem que o chá branco tem maior quantidade de cafeína do que o chá verde. No entanto, as cafeínas do chá verde têm um maior poder, capacidade antioxidante, ou seja, são mais efetivos na ativação do sistema nervoso simpático. Esse é um quadrinho que eu mostro do resultado dos estudos de curto prazo desses chás e que a duração, observem aqui, são 1 hora. Só que o tamanho de amostra desses estudos é bastante pequeno, até mesmo pelas particularidades de fazer esse tipo de estudo, e que eles avaliam, na verdade, a dosagem do extrato de chá verde, o consumo regular também de cafeína e a etnicidade. Lembrando, então, que esse estudo, na discussão dele, ele levanta a hipótese que as etnicidades podem ter expressões gênicas diferentes também na questão do sistema nervoso. Então, aqui está o resultado da meta-análise, mostrando 15 artigos, né, e o resultado final do impacto na perda de peso, então, de aproximadamente 1,3 kg. E ele também coloca, então, a evidência de que existe uma diferença na atividade da enzima COMT entre grupos éticos. A respeito da cafeína, então, a cafeína isoladamente, os estudos têm mostrado que isoladamente ela não é capaz de induzir a questão da perda de peso. No entanto, ela é uma potente estimuladora da termogênese, principalmente se ela estiver associada com outros metabolismos do sistema nervoso simpático, como a efedrina, a capsaicina e a cafeína. Estudos anteriores sugerem que a sensibilidade à cafeína pode ser perdida ao longo do prazo. Por isso é tão importante nesses estudos avaliar o consumo regular dessa cafeína. Ou seja, se eu consumo há muito tempo, eu perco esse poder termogênico. Esse é um outro estudo também que avalia, então, as mudanças no peso
depois do consumo de cafeína, e fizeram um estudo de cafeína a longo prazo, um estudo de corte, que mostra que as pessoas que ao longo de 12 anos aumentaram o seu consumo de cafeína em relação às pessoas que consumiram menos cafeína, tiveram uma perda de peso moderada, mas tiveram uma perda de peso após ajustes de várias variáveis. A curto e longo prazo, a respeito da cafeína, nós temos também, naquela revisão sistemática que eu mostrei para vocês, a avaliação, então, da dosagem da cafeína. Os estudos eles trabalham de 100 miligramas a 770 miligramas de cafeína para verificar, então, um aumento no gasto energético em indivíduos. A maioria dos estudos tem efeito em sujeitos com sobrepeso e eutrofia. Nos sujeitos com obesidade, esse efeito ele é um pouco mais difícil de verificar o resultado. Os mecanismos de ação em relação à termogênese da cafeína e da cafeína, eles estão bastante ligados à enzima, né? Por quê? Porque as cafeínas elas inibem a enzima catecol ao metiltransferase, que está presente em quase todos os tecidos. E essa enzima, ela degrada a noradrenalina. Né? É importante a gente saber que a noradrenalina, ela não pode ser degradada através da inibitação da fonte. Então, mostrando para vocês, né, esse mecanismo bioquímico, a gente pode ver que as cafeínas, elas têm então, um mecanismo que está bastante ligado com a cafeína. Se a gente consumir somente cafeína, o efeito na oxidação de gorduras e no gasto energético, ele vai ser menor. Então, se a gente utilizar esses dois, a gente vai ter a potencialização. Aqui eu estou mostrando a questão da inibição da fonte e na degradação de noradrenalina. Tá? E isso também está bastante ligado à questão da lipólise. Outro aspecto bastante importante a respeito da cafeína e da cafeína é que elas, através do exercício, elas ativam o ciclo de Cori, e esse ciclo de Cori também está ligado com o aumento do gasto energético. Então, todos esses efeitos estariam relacionados para potencializar a oxidação de gorduras e a possível perda de peso utilizando cafeína e cafeína. Um estudo também bastante interessante, ele tentou unir, né, a utilização, a suplementação de cafeína através do chá verde, dietas com proteínas, para verificar se esse efeito ele era potencializado. Então, se comparou o grupo de dieta normoproteica, de 50 a 60 gramas por dia, em comparação com 100 a 120 gramas por dia. Eles, na verdade, não viram diferença significativa entre o grupo de intervenção com a dieta hiperproteica e o grupo com normo. Então, o resultado se mostrou que o grupo que utilizou cafeína com dieta hiperproteica, ele ficou mais associado do que o grupo controle. Então, nesse artigo eles concluem que não houve um efeito sinérgico na suplementação do chá verde com a cafeína e a dieta hiperproteica na manutenção do peso corporal. No entanto, observaram um resultado importante na questão de saciedade. Em relação à segurança da administração desse chá, a gente sabe então, né, que a população oriental ela já utiliza bastante tempo ele e a literatura adverte que, na verdade, é segura. No entanto, nós temos possíveis efeitos colaterais, principalmente o aumento da pressão arterial e da pressão arterial diastólica é a que destaca. Né? E nesses estudos que mostraram nessa revisão sistemática, não viram um aumento bastante importante na frequência cardíaca. A respeito da cafeína, nós temos dose letal para a cafeína, no entanto, é muito difícil a gente conseguir, né, consumir essa dose, porque corresponderia a 75 xícaras de café no dia. Em longo prazo, os estudos mostram que 100 a 200 miligramas têm pequenas alterações significantes na pressão arterial e na pressão. No entanto, com 400 miligramas, alguns estudos descrevem um aumento significativo da pressão arterial diastólica, palpitação, ansiedade, dor de cabeça, agitação, em comparação com o placebo. O último, então, alimento que eu queria trazer para vocês é a capsaicina, que na verdade não é um alimento, é um composto bioativo presente, então, nas pimentas, né? Esse composto bioativo, então, ele está presente nas pimentas ibéricas e vários países utilizam essas especiarias.
Na última década, então, a capricina ela tem sido estudada por suas capacidades termogênicas, mas principalmente também pela questão da sociedade. Os estudos relatam, né, que 30 miligramas demonstram já não efeito no gasto energético se essa capricina então for adicionada no jejum. A gente vai ter então respostas quanto à questão do paladar e alterações intestinais. Essas duas, né, esses dois comportamentos ativarem o sistema nervoso simpático e também de uma forma dose dependente. Quanto maior a quantidade desse composto bioativo, maior o resultado. Os estudos eles são principalmente em populações asiáticas, até mesmo pela questão da facilidade, em relação à urgência da alimento. Os estudos em longo prazo em caucasianos são muito fracos justamente pela questão cultural da utilização desses alimentos. Embora então tenha sido sugerido que essa base na simulação, não se tem como fazer isso em vários países, justamente por essa característica cultural que eu falei para vocês. Uma estratégia poderia ser utilizar a pimenta que se chama CH19, que seria uma pimenta da mesma família, mas com poder de urgência bem menor em relação à pimenta vermelha. Tá? Que é um cultivar então não picante, que então seria uma solução para esses estudos para verificar a eficácia da capsaicina. A capsaicina ela também tem um efeito, então, um mecanismo de ação através da suplementação da capsaicina, principalmente pelo aumento das catecolaminas, e esse aumento ativa o sistema nervoso simpático por estimulação dessa adrenérgica. Os estudos nós temos de curto prazo, esses aqui que eu citei para vocês, com duração de horas por semana. Esses dois que eu citei aqui são os que não tiveram efeito de gasto energético, e somente dois em longo prazo, utilizando em 12 semanas, e esses dois que eu mostro para vocês, eles não tiveram efeito no aumento do gasto energético, e eles foram realizados em caucasianos. Tá? Então, em longo prazo, dependendo da população, a capsaicina acaba não tendo efeito futuro bonita, tem minutos para concluir. Então, as considerações finais, a gente precisa saber, através desses estudos, principalmente as dosagens de alimentação, e que tipo de população a gente está intervindo para saber realmente os resultados. Esses ingredientes termogênicos eles podem ser considerados agentes funcionais na prevenção, no balanço, no manejo, na manutenção da produtividade. Essa é a grande pergunta desse momento, de forma que na prática eles podem nos ajudar. E a manutenção a longo prazo do peso após uma perda de peso corporal é muitas vezes sem sucesso. Então, essa estratégia poderia ser adicionada. Essa é uma pergunta seguinte. No entanto, a maioria dos estudos mostram que a recuperação do peso em várias intervenções é observada, o que faz com que a maioria dos indivíduos não são capazes de alterar seus hábitos alimentares e o nível de atividade física. Então, não adianta. Muitas vezes a gente simplesmente tem a utilização de um termogênico se a gente não faz toda a mudança, fica mais do que consistente epidemiologicamente, o que realmente tem efeito são alterações de consumo e de atividade física. Além disso, preferências individuais a respeito de gosto, ingência, a maioria do café, e aqueles que são baixos consumidores, aqueles que são altos consumidores de cafeína. Será que a gente tem esse poder com a combinação desses ingredientes individualmente, E além disso, bem discutido hoje são os diferentes polímeros nas diferentes populações. Agradeço.